A liberdade de expressão é quando todo indivíduo, cada pessoa, tem o direito de falar o que quiser através dos meios que lhe forem mais convenientes e que essa informação chegue a quem essa pessoa quer que chegue a informação. Enquanto isso não existir para todas as pessoas, nós não vamos ter o direito à comunicação, nós não vamos ter a liberdade de expressão garantida no Brasil. Acho que o Brasil é muito grande para ter um padrão, né, norteador de estética, de conteúdo. Né? Acho que existe ainda uma oligarquia, né, da comunicação no país e que gera o famigerado fruto da desinformação, né? Ou da informação maquilada. Né? Não é falando de piriguete ou de classe C, ou suposta classe C, que você está falando com o Brasil inteiro. Você está falando de maneira caricata. Isso é um erro monumental. E enquanto tiver gente caindo, eles vão sobrevivendo disso. Mas é importante para a gente não cair nessa história. Né? Uma coisa que eu, inclusive, não consigo entender, por que é pautado nos meios de comunicação um padrão, né? Eu gostaria de ver, por exemplo, um nordestino apresentando o Jornal Nacional. Eu gostaria de ver uma mulher negra apresentando programas de variedades. Não me sinto representada e o povo brasileiro se ilude bastante com o que se passa na televisão, infelizmente. Os quilombolas, os indígenas, eles fazem parte dessa cultura. E a cultura do Brasil, se não mostra isso, ele não está falando do Brasil. Está falando de outro país que não existe. Todo mundo junto para uma mesma comunicação mais plural, que dê conta desse Brasil imenso, dessas falas diferentes, desses sotaques diferentes, desses gestos diferentes. Discutir as atuais demandas e lutas para democratizar a comunicação no Brasil é pensar na defesa da liberdade de expressão, da pluralidade, da diversidade. É criar espaço para a conquista de cidadania, é contribuir para a construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje debate a democratização da comunicação no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Lino Bocchini, jornalista e editor de mídia online da Carta Capital, Gustavo Venturi, sociólogo, Bea Tibiriçá, diretora-geral do Coletivo Digital, e o Paulo Contim, diretor da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Tanto a Bea quanto o Paulo estão a caminho, presos no trânsito. Assim que eles chegarem, eles vão entrar na nossa roda aqui para participar do debate conosco. Sejam bem-vindos, por enquanto, Lino e Gustavo. Obrigado. Dia 17 de outubro, hoje é o Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. Mas o que isso significa? Significa que a grande mídia brasileira não dá espaço e voz para todos, significa que a diversidade dos brasileiros não está representada, quer dizer que os veículos de comunicação de massa no nosso país estão concentrados nas mãos de poucos que atendem a interesses políticos e econômicos antes de atender interesses públicos, quando atendem, quer dizer principalmente que a sociedade cansou de muitas vezes ter acesso a informações manipuladas e não encontrar terreno para produzir comunicação. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês, qual a atual conjuntura da mídia no Brasil? O que diz a Constituição e o que ocorre na prática, por exemplo, em relação às concessões e à propriedade cruzada? De novo, bem-vindos. Bea, que acabou de chegar, então já colocaram o microfone em você, então bem-vinda. Bea. Bem-vindos, comecemos por aí. Como é que vocês leem a condição da mídia e da democratização da mídia no Brasil? Lino? Tudo bem? Boa noite aí para quem está assistindo, Bea. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Você que está vendo a gente aí pela net ou pela internet. Sempre bom estar aqui na TVT, que é um exemplo prático, né, do que poderia ser feito, do que deveria ter mais espaço ainda quando a gente fala em democratização de meios de comunicação, né? A TVT, bem como, de certa forma, a Carta Capital, a revista na qual eu trabalho cuidando da parte online, tentam, de alguma forma, ir numa linha contra-hegemônica, digamos assim, da comunicação nacional. Mas isso é muito pouco, como a gente sabe, né? Assim, acho que a colocação que foi posta no começo é muito boa, o vídeo que foi posto do pessoal do Intervozes também é excelente. Né? Acho que principalmente quando você fala de meios de comunicação de massa, que foi o assunto que você puxou, enfim, que é televisão e rádio, onde estamos aqui,
a coisa teria que mudar e mudar rápido e de forma radical, né? Porque a gente, enfim, quando a gente fala de jornal, revista, né, Folha, Estado, Veja, etc., tratam-se de negócios que a gente pode ou não gostar da linha editorial, mas, enfim, eles têm lá a sua legitimidade e por aí vai. E o problema é só ter gente falando da mesma forma. Né? Assim, deveria ter algum tipo de incentivo, de trabalho para que isso pudesse ter outras vozes com força semelhante. Agora, quando falamos de rádio e televisão, aí são concessões públicas, aí o papo é outro. Né? Assim, aí não dá para ser essa festa da uva, digamos, que é hoje no Brasil. Assim, né? Ou seja, não dá para tomar por privado algo que é público. Claro. Né? Deixa eu colocar o Gustavo na conversa. Pois Gustavo. Boa noite, boa noite. Pois bom, eu trouxe dados de uma pesquisa nacional que a Fundação Perseu Abramo fez em abril, final de abril, começo de maio, né? De 2013. Agora deste ano, e que aponta justamente, tratou, entre outras questões, da percepção da opinião pública a respeito dessa questão das concessões, e um dos dados mais preocupantes é justamente esse, o grau de desinformação que há na opinião pública a respeito. Para vocês terem uma ideia, apenas 29% da população tem o conhecimento de que TVs e rádios abertas são concessões públicas exploradas por empresas privadas. Quer dizer, elas são geridas de tal forma e tem um tipo de relação com o público que a maioria, 60%, acha que são empresas privadas como quaisquer outras, né? E mais 11% que não sequer tem ideia da discussão, do tema. Então, começa por aí um problema bastante sério e que, evidentemente, não costuma ser tratado pela grande mídia, porque não é do seu interesse, né? Mas que nos fala muito sobre a maneira como essas concessões são feitas, né, e renovadas, né? Porque sequer há debate ou discussão novamente a cada dos longos períodos pelos quais elas são concedidas, né? E não há uma discussão pública aberta a esse respeito. E esse grau de desinformação aqui demonstra a gravidade do problema. Né? Bea, entra na conversa e também queria te ouvir sobre essa história, primeiro, de uma espécie de privatização de uma riqueza que é pública, e, por outro lado, dessa condição de concentração, né, da mídia, das ferramentas de mídia na mão de poucas famílias no Brasil, e também da propriedade cruzada, quer dizer, os grandes grupos de mídia, eles atuam em todas as frentes da mídia, né? Impressa, televisiva, radiofônica, internet, enfim. Então, eu vou falar como quem trabalha, inclusive, como eu trabalho com telecentros, pontos de cultura. Essa é a nossa área, quer dizer, a questão de produção de conteúdo dessas comunidades é uma questão muito importante, né? E a internet ainda consegue, ainda hoje, né? Tem toda a discussão do Marco Civil, como vai ficar. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante, mais na frente. Mas, enfim, a internet permite que essas comunidades ainda tenham acesso para subir seus conteúdos, divulgar seus projetos e tal. Mas a concentração da mídia faz com que você, inclusive vamos dizer assim, com uma concentração não só em matéria de propriedade, de apropriação dos meios de comunicação, mas também com relação ao conteúdo, que não há nenhuma posicionamento. Na verdade, a mídia busca sempre impor a sua pauta. Não há pluralidade, não há pluralidade. Eles tentam impor a sua pauta, indicar quais são os caminhos que ela está postando e transformar isso em verdades e povoar com isso o imaginário cultural de toda a sociedade. Então, o deu na Globo, deu aqui, deu ali, acaba sendo quase que um editorial contra, inclusive, a gente tem assistido, todas as manifestações que estão nas ruas, que estão nas redes. Hoje, por exemplo, você tem cenas do tipo, assiste cenas do tipo, a Globo pede desculpa por ter apoiado a ditadura militar e solta hoje uma manchete, não sei se todo mundo viu a manchete do Globo hoje, prisão, 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 vamos bater na molecada que está na rua. É essa nova ordem
é usar as leis que vieram da ditadura, O inclusive. Estado de São Paulo também, no hoje Estado no de São editorial Paulo, dizendo a polícia está no caminho certo. Então, estão usando o rescaldo que a gente não conseguiu ainda acabar de vez, que veio da ditadura, para controlar manifestações numa democracia. Não sei se todo mundo também está sabendo. Por exemplo, foi aprovado no Senado o projeto do Malta e do Aloísio, que estende a guarda de logs da internet para todos os provedores de conteúdo. É uma extensão da vigilância que a gente nunca tinha visto nesse período democrático. E a própria mini-reforma política proposta eleitoral, que tem um item que diz que se você criticar um político e alguém provar que você está recebendo, você está sujeito a 4 anos de prisão. Isso significa que se um indivíduo trabalha numa campanha eleitoral de qualquer partido ou de qualquer... e fizer uma crítica ao político do outro partido, ele pode ser imediatamente punido e restringido através dessas novas leis. Então, o caminho de restrição dos conteúdos divulgados e essa concentração na mão de poucos causa muita preocupação do que nós esperamos, o que nós queremos. Por isso, a semana de luta, o que nós queremos para a mídia, o que é a mídia que deve combinar com um país democrático. Porque essa que temos vai na direção contrária da democracia. Vou fazer nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.